A little complication can hypnotize a man. What shall I say to hide it, baby? No words can convey. Your lips are melting into mine. Make no mistake, no mistake, no mistake about it. Make no mistake, no mistake. And she left me with a broken heart. She fooled me twice and it's all my fault. She got too deep, now she left me scored. Now there's so many thoughts going through my brain. Now I'm taking these shots like it's Novocaine. Ooh, I fall apart down to my core. Ooh, I fall apart down to my core. Didn't know it before. Surprised when you cut me off guard. Only some. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas. É uma alegria enorme tê-los conosco na live, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher da Associação Voluntários da Saúde. Eu sou a Daiane Volk, diretora de comunicação da AVS, e estou à frente da DW Comunicação, uma agência focada em soluções de comunicação para a área da saúde, e vou conduzir o nosso bate-papo de hoje. Nos últimos anos, temos observado um crescimento expressivo da presença feminina no mercado de trabalho, abrangendo diversos setores e provocando muitos debates sobre profissionalização e inclusão. Este fenômeno também se estende à área da saúde, onde cada vez mais mulheres buscam oportunidades e começam a assumir papéis de destaque. Elas estão presentes em diversas ocupações, que vão desde médicas e enfermeiras, pesquisadoras, gestoras e líderes de saúde. A presença feminina não contribui apenas com a diversidade e a inclusão, mas também gera bons resultados e impulsionam a inovação na área da saúde. No entanto, de acordo com dados publicados pela Forbes, 70% das profissionais da linha de frente da saúde são mulheres, mas ainda elas representam apenas 25% dos cargos de liderança. E, para debater conosco temas como a equidade de gênero, o impacto da liderança feminina na vida das organizações e a sororidade como ferramenta para promover o empoderamento das mulheres, tenho a honra de apresentar um grande time de peso. A Josileide Aparecida Bezerra é enfermeira da unidade de queimados do Hospital Geral de São Mateus. É autora de livros de saúde mental para profissionais da enfermagem, palestrante, docente de enfermagem e líder do nosso GT de RH e gestão de pessoas. A Renata Renê Finamor Alvarenga é superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Também é conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Itajubá e vice-líder do nosso GT de Estratégia e Governança da Associação Voluntários da Saúde.
A Angélica Nassur Sampaio é psicóloga, executiva de perfil multidisciplinar, neuropsicóloga e autora dos livros Mentores e Suas Histórias Inspiradoras. Gente, que time de peso, né? E agora eu vou passar para a nossa roda de bate-papo e vou trazer a primeira pergunta para que a gente possa debater, tá bem, meninas? Como vocês percebem hoje o atual panorama da equidade de gênero e suas respectivas áreas de atuação? E quais são os principais desafios que nós, mulheres, ainda enfrentamos para alcançarmos essa igualdade de oportunidades? Bom, eu percebo um movimento contínuo, né, e crescente da participação das mulheres em funções de gestão também, e funções que antes não tinham tanta presença feminina, por exemplo, como operações hospitalar, né? Isso eu vejo num crescente bem pronunciado, mas ainda nós temos chão pela frente, né? Alguém gostaria de complementar, meninas? Bom, por favor, Renata. Renata deve ter muito boas histórias para contar. Sim, é um prazer estar com vocês. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí nessa live, em comemoração a uma data tão importante, né, para nós mulheres que estamos aí nesta luta há um tempo, né, para a gente conseguir de fato ocupar as nossas posições sem preconceito, com a devida igualdade, né, equidade em relação aos homens. E essa evolução é lenta, é a passos lentos, por mais que tenhamos uma evolução percentual, ela é muito pequena, né, para que a gente realmente consiga essa equiparidade, né, em relação ao outro gênero. Então, estamos aí trabalhando e isso depende de cada um de nós, né, do nosso trabalho, no nosso posicionamento, quer seja como mulher, como filha, como mãe, como profissional, e isso depende de cada um de nós. É uma evolução, uma corrente que, se nós mulheres não nos fizermos presente nessa luta em cada momento, esse percentual vai continuar? Vai, mas a passo largo. Então, depende de nós movimentarmos as políticas, as questões nossas do dia a dia, né, que são temas aí que nós vamos estar tratando e levando para vocês como nós, mulheres, podemos estar reforçando essa luta, né, que vem lá desde da Primeira Guerra Mundial, da questão do voto, né, daquele time de mulheres que vieram tratar a questão do sufrágio, que foi o primeiro voto, né, a primeira considerando legal em 1934, né, que a mulher pôde oficializar essa questão do voto. Então, é uma luta e nós vamos estar aqui compartilhando com vocês indicadores, realidade, né, dos nossos hospitais, dos nossos ambientes de trabalho, para poder contribuir com essa data que não fique só num dia, né, e que sejam todos os dias da nossa vivência aí como mulher. Já evoluímos bastante, mas ainda temos um longo caminho a percorrermos, né? Exatamente. Bom, só para contribuir também, né, com essa data importante, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui entre mulheres tão experientes, né, que são aí lideranças, que têm aí suas respectivas posições hoje, né, como liderança e destaque, e também trazer para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir, que a importância da mulher também na qualificação do seu ambiente laboral, né, para ela se colocar diante desse posicionamento de liderança, as suas qualificações, né, trazer ali esse ambiente, não de competitividade, mas de crescimento, de parceria, de agregar valores a outras mulheres, né, fazendo isso na sociedade, porque a mulher também ela é muito representativa na sociedade, no seu dia a dia, tudo isso que a gente faz é muito importante. E se tratando
né, dessa parte da profissão, da liderança, estar em um destaque, nem sempre a gente precisa estar em grandes posições, isso que a gente também precisa entender, né? A gente pode estar ali naquele ambiente laboral e ser a liderança daquele lugar, né? Fazer a diferença naquele lugar. Então, tomar essa capa, né, de super mulher que nós somos, né, no dia a dia, nos nossos exercícios da vida, e trazer essa elaboração também de projetos, de trazer a diferença no dia a dia, no cuidar, né? A gente fala muito para os profissionais da área da saúde. Hoje, o quantitativo, como a Daiane disse, na área da saúde, o quantitativo feminino ele é muito grande, né? Principalmente na área da enfermagem, são quase 86% de mulheres hoje à frente. Então, a gente falar na Semana da Mulher, no mês da mulher que celebra, né? O mês da mulher, que infelizmente não foi ganho de forma com flores, com amor, foi com muita luta, muita garra que a mulher conseguiu o direito do voto, que conseguiu posicionamento, que conseguiu estar aí à frente de grandes países, né, como grande liderança. Então, a gente ter essa força hoje aqui distinta através de cada uma dessas participações também é muito importante. Eu quero parabenizar a todas as mulheres por essa Semana da Mulher, esse mês que celebra o mês da mulher, porque mulher ela pode ser o que ela quiser, aonde ela estiver. Alguém mais gostaria de complementar? Eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante. Na verdade, a gente, há tempos atrás, tínhamos celebrações no dia 8 de março, principalmente, onde tudo era muito fofinho, né? Na verdade, foi uma luta exaustiva das mulheres para ganharem cada vez mais espaço e se fazerem ser percebidas pelos talentos que elas possuem, que nós mulheres possuímos, né? Esse é um ponto extremamente importante da gente ter consciência disso, nós mulheres, e também é muito interessante ver que nós cada vez mais conseguimos demonstrar que essa forma multifacetada, né, multifuncional que as mulheres têm e que, na verdade, nós aprendemos a ser assim, né? A gente consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo e sai tudo muito bem feito, né? Nós tivemos que desenvolver isso, não é inato exatamente, né? E isso traz muito valor para todo tipo de negócio, principalmente na área de saúde, né? Porque tudo na área de saúde é aceleradíssimo, e principalmente quando você está numa linha de frente, quando você está dentro de um hospital, enfim, a gravidade das situações que se apresentam, independente de área que nós trabalhemos, elas aparecem e a gente tem que saber lidar assim com ela, com a situação, né? E essa questão também de ter os dois lados, né? Andando juntos, não é um sem o outro, né? Não é ou, é e. Né? Isso Sim. traz um dinamismo e traz uma diversidade e uma tomada de decisão, soluções, projetos muito mais ricos, né, do que quando fica um lado só sem o outro, ou um estilo só, gerindo um tema, gerindo um projeto, ou uma organização inteira, né? Isso é um ponto muito, muito importante da gente ter sempre em mente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. A sororidade tem sido cada vez mais reconhecida como uma ferramenta poderosa para promover o empoderamento feminino e a colaboração entre as mulheres. Como vocês têm visto isso, né? Vocês têm visto isso sendo cultivado nos ambientes profissionais e como isso pode contribuir para o avanço de nós mulheres em nossas carreiras e na sociedade como um todo? Bom, eu inicio essa demanda aqui com vocês. Quando a gente fala sobre uma palavra que diz, né, sororidade, né, que é o combater a violência contra a mulher. O significado dele é isso, é trazer essa unidade, essa comunicação efetiva e afetiva nos ambientes onde a mulher permeia, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a questão da irmandade mesmo, né, de trazer essa questão para não a parte competitiva das mulheres, né? A gente fala muito de
de uma palavra que é rivalidade feminina. A gente precisa combater isso. Por quê? A mulher, ela precisa exaltar a criação e o crescimento uma das outras. Porque, como a gente vem falando inicialmente, a gente ainda precisa galgar muitos espaços que ainda a mulher não tem esse tipo de posicionamento, não tem voz ativa, muitas das vezes. Muitas das vezes a competitividade com o homem na questão salarial, na questão do empoderamento, de fala, de poder, de acessibilidade também, é totalmente discrepante, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa também permear sobre esses assuntos. E também trazer essa independência nas suas particularidades, né? Nas questões que trazem aí uma palavra que a gente usa muito, né? A empatia. E se colocar no lugar do outro, muitas das vezes, é você ter que descer, né, do seu pedestal, ali da sua posição, para poder entender qual é a necessidade de cada indivíduo. E cada mulher, em suas posições, tem as suas particularidades e as suas também necessidades, né? E isso tem uma questão que vem até com uma coisa um pouco maior, que vem passando de geração em geração. Nossos tataravós, nossos bisavós e por aí vai. Né? Nós fomos educadas até por questões de economia lá no passado, né? Bem passado mesmo, viu, gente? É para 1700 ou mais. Lá para trás, onde a mulher dependia do casamento para ser bem-sucedida. E nisso começavam aquelas disputas que a gente vê daqueles filmes muito romantizados, não era bem assim o tema, né? Mas muito romantizados, das mulheres disputando um bom partido, aquela coisa toda. Então, isso foi passando de geração em geração, onde as mulheres eram educadas para serem bonitinhas, para serem educadinhas, e é interessante como é tudo inha, né? É tudo diminutivo, até a forma de falar, ai, que fofinha, né? E aí você fala com o irmão daquela menina, pode ter aí, sei lá, na faixa dos 8 anos de idade, o irmão é forte, nossa, que garotão, é tudo ão, né? E então a gente está desaprendendo isso. Que bom que a gente E agora... complementando, né, Angélica, a tua fala, nós éramos, né, antigamente preparadas para sermos educadas e preparadas para casarmos. Era o nosso principal papel, né, e sermos mães. Exatamente. Éramos preparadas para sermos mães e até já houve um momento, até um dia eu comentei com vocês, né, aqui entre nós, né, que eu me lembro muito bem da minha mãe contando. Eu não presenciei essa situação porque eu ainda nem era nascida, né? A minha mãe, ela decidiu, minha mãe nasceu em 1932, né? E ela lá na início da década de 60, ela decidiu ter uma carreira. E isso me chamou muito a atenção, ainda pequena, né, ainda criança, porque algumas pessoas perguntavam para o meu pai se ele estava passando por problemas financeiros, porque coitada da minha mãe, ela precisa trabalhar, né? E olha, é uma coisa assim muito fora do contexto. Hoje nós queremos ter o nosso espaço, queremos ter nossa voz, queremos ter os nossos talentos reconhecidos. E o que falta agora é exatamente um ponto que foi trazido aqui nesse momento, né? É a gente aprender agora a dar a mão uma para a outra, não é uma contra a outra, né? A impressão que eu tenho é que nós temos sempre que estar provando alguma coisa para alguém, né? Provando a Exatamente. nossa competência, provando o nosso valor, o porquê, o motivo de nós estarmos desempenhando esse papel, de nós estarmos naquela posição profissional. Exatamente. E ainda tem uma variável, né, Daiane? Eu até passei por isso no decorrer da minha carreira. Eu juro que eu não vou contar a idade, tá? Isso a gente aprende a não falar. Então, quando eu assumi pela primeira vez uma diretoria de recursos humanos na minha carreira, na minha trajetória de carreira, isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Foi apenas aconteceu no momento certo, na hora certa, enfim. Eu tinha 29 anos, tinha acabado ali no mês seguinte, 2 meses depois, fiz 30 anos. E daí, além da questão de ter que provar como essa moça ou essa mulher, né, tá numa mesa, numa época onde só tinham homens, né? Era só eu dentro da sala e tendo que provar N coisas, né? Ainda que fosse numa área de RH, minha trajetória foi toda em RH,
eu tinha que provar, não, peraí, mas qual foi a base de dados que você usou? Qual foi a forma de cálculo que você fez? Né? Ou você fez uma pesquisa para ver se o engajamento é realmente esse que você está falando no seu slide, isso porque estava lá no rodapé, fonte, data tal, sabe? Aquelas coisas que a gente tem por hábito, né? Até para dar credibilidade ao que a gente está falando, não é eu acho que, né? Como até aqui na abertura da Daiane falou, nós temos aí dados vindos da Forbes, né? Não é assim, eu acho que, né? Então, além disso, teve uma vírgula que foi a idade. É muito jovem, não pode ser, né? Ela não tem Então, competência para isso. como que ela conseguiu chegar nessa posição com essa idade? Será que é filha de alguém? Né? Então, vem aquelas microagressões junto, né? Das pessoas. Aí você tem que se provar triplamente, né? Porque não é só por ser mulher, é por ser jovem. Não, peraí, não. O pai da Angélica não tem nada a ver com a área de RH, então ela não é apadrinhada de ninguém. Então, não fecha essa história, né? E agora, num outro ponto, né? A questão do etarismo. Você percebe assim, várias e várias mulheres, já é difícil para todos. O 50 mais é um ponto que precisa ser trabalhado no Brasil. Eu não sei dizer, eu não tenho opinião formada, até porque não tive a oportunidade de viver em Europa, Estados Unidos. Eu vejo pelas publicações que lá eles têm uma aceitação maior para pessoas de mais idade, né? Mas com colegas, eu ouço muita gente falando: meu Deus, eu não fui chamado, eu vi que a primeira pergunta que me fizeram quando eu consegui fazer uma entrevista, a pessoa me perguntou, antes de tudo, da minha trajetória, mas qual a sua idade mesmo? Mas você tem assim, planos de se aposentar? Então, assim, a idade acaba sendo mais importante do que toda uma trajetória de carreira e de realizações. Hoje também não é só questão de idade, né? Porque se tu é muito jovem, tem problemas. Se tu tem 50 a mais, tem problema. Mas uma questão que eu vivencio, que é muito presente comigo, também é a questão de tu ter multitarefas, e principalmente se tu tem mais de um filho. Aqui eu Ah, tenho 3 filhos, então inúmeras vezes eu fui e sou ainda questionada de como eu dou conta e se eu vou dar conta, como se eu tivesse que ficar provando, né, que eu vou dar conta. E aí muitas vezes eu fico me questionando, né? O meu marido, que é pai dos meus 3 filhos, será que se ele tivesse também participando de algum processo, se ele, né, precisasse se apresentar e falasse que tivesse 3 filhos, será que alguém ia questioná-lo se ele dá conta ou bom, como ele vai fazer, né, com os 3 filhos? A gente ainda vive essa outra questão. é verdade. Esse é um ótimo ponto. E cada vez mais isso é uma coisa que a gente nota. As gerações após gerações dos homens, eles estão cada vez mais abraçando a ideia de ser o pai que ajuda. Ele não está fazendo um favor, né? Ele ajuda em casa porque é a casa dele, são os filhos dele. E isso é uma coisa muito bonita de se ver, né? Porque antes acredito que no fundo lá, né, todos eles queriam ajudar, mas é feio, porque eles são homens. Não, homem fica na sala tomando cerveja, mulher é que cuida Vamos dos ser filhos. menos homens. Exatamente. Exatamente. E agora as coisas estão convergindo, né? Tanto de um lado quanto do outro, o que é um movimento bem bonito. Para A contribuir Josi está com a mão também, levantada. eu tenho também esse tipo de dificuldade. Eu creio que o quantitativo feminino hoje na saúde tem essa dificuldade, né? Principalmente na saúde, nos atendimentos. A mulher, quando ela completa ali uma tal idade, as empresas, instituições de saúde já não contratam mais, né? Essas mulheres para estarem ali no atendimento. Eu acho que Infelizmente. deveria mudar essa visão. Em qual sentido? Essa experiência traz também soluções efetivas no atendimento, né? Porque você já tem uma experiência com aquele público, você já tem uma experiência nesse tipo de atendimento. Então, rever esse conceito também da idade 50 a mais, nesse sentido, é importante também. E para contribuir
Eu ainda não sou casada, eu não tenho filhos, mas também encontro dificuldade por conta do meu currículo. Né? Quando eu vou entregar um currículo, quando alguém vai me indicar para algum trabalho no sentido da área da saúde, por eu já ter sido conselheira de um conselho regional aqui de São Paulo, que é o maior da América Latina, da enfermagem, né? Já ter tido aí publicado o livro antes de me formar como enfermeira, o meu primeiro livro eu publiquei ainda técnica de enfermagem. Aí as pessoas olham e mas como, você é muito nova, né? Mas como você conseguiu? Quem te levou até aí? Como que você chegou nessa posição? Então, permeia também, infelizmente ainda a mulher é muito sexualizada na sua forma de se posicionar, da maneira como ela fala, da maneira assertiva, dos posicionamentos a qual ela tem ali para a sociedade. Infelizmente ainda a nossa sociedade é muito patriarcal, né? Ela é muito estigmatizada, machista, né? Nesse sentido de olhar para a mulher nas suas capacitações, naquilo que ela tem como de diferente naquele meio, que ela possa trazer de diferente. Sempre vai ter quem foi que te indicou e tem que ser um homem. Nunca é de uma mulher para mulher. Aí a gente volta naquele assunto da sororidade. Por que não uma mulher levantar a carreira de outra mulher? Né? Por que não se colocar ali naquele ambiente a qual a mulher ela se põe em destaque? Eu acho que a gente precisa disso, a gente tem que vivenciar isso, né? A gente precisa colocar essas mulheres nessa posição, colocar essas lideranças aí para terem conhecimento do público, porque muitas das vezes sempre fala, né? Você vai numa reunião, você é a chefe, e aí fica todo mundo se olhando, mas o chefe não vai entrar, e a chefe já está ali, é uma mulher independente, uma mulher capaz, né? Que tem voz ativa, que tem ali o seu posicionamento de liderança. Então, a gente trazer isso para nós, né? Então, acho que toda essa diferença, cada uma com suas histórias, com suas contribuições, é muito importante. E a gente vê isso, infelizmente, né? Muita mãe solo, né? Precisando aí de posicionamentos de boas lideranças e também de oportunidades no mercado de trabalho. Quando a gente fala isso, a gente vê que o percentual das oportunidades no trabalho para a mulher ainda são baixos nesse sentido. Em questão salarial, em questão de posicionamento, é sempre na parte do cuidar que a mulher se coloca ali na disposição para estar. Então, mostrar que a gente tem outro tipo de capacitações e também posicionamentos aí de diferente. E tem uma outra questão que nós havíamos conversado também entre nós, que é de mulheres indicarem mulheres, né? As mulheres serem unidas até o fim. Muitas vezes, e eu comecei a me policiar isso há algum tempo já, que é toda vez que alguém me pedisse alguma indicação, ou de um advogado, ou de um especialista médico, é, era categórico eu sempre indicar, fazer uma indicação masculina. Hoje eu sempre tenho boas referências femininas e são elas que eu indico. Então, se precisar de um advogado, eu tenho uma advogada para indicar. Se precisar de um oftalmo, eu tenho uma mulher para indicar. E eu acho que essa força é essa corrente que a gente tem que fazer, né, para que a gente possa se potencializar mais, para que a gente possa se unir, né, e fazer valer todo esse nosso movimento aí, essa união que a gente tanto fala e esse empoderamento que a gente tanto busca, né? Isso é bem verdade. A gente inconscientemente tende a manter no nosso ranking, né, referências masculinas. Eu vi uma vez, agora eu não me lembro a fonte, mas foi uma pesquisa, se eu não me engano, de mestrado, em que a pessoa pedia para você fazer uma lista de 3 nomes para cada tipo de situação. Grandes artistas, grandes músicos, grandes cientistas, etc. E aí depois eu vi o resultado que parece que em torno de 70% das pessoas colocaram os 2 primeiros nomes eram do sexo masculino, ou até todos os 3 nomes por categoria eram nomes masculinos. Então, é assim, a gente acaba inconscientemente fazendo isso, né? Que bom que agora todos nós estamos despertando, né? Para prestar atenção nesse detalhe importantíssimo. Que faz toda a diferença, né? A Rê tinha levantado a mão. Sim, falando um pouquinho dessa questão aí de sororidade em relação ao papel da mulher na estratégia
das empresas, o quão isso é importante e o que traz, né, de benefícios para as empresas. Na instituição que eu atuo é um exemplo, né, que a gente traz aí em relação às mulheres, somos 84% de todo o quadro de colaboradores de mulheres, e trazendo um pouco destes indicadores importantes, só 3% das cadeiras mais altas nas empresas no Brasil são ocupadas por mulheres, né? Um estudo aí do LinkedIn. E o IBGE em cargos gerenciais, com exceção aí de CIO, 38%, né? Uma pesquisa aí de 2018 do IBGE. E as mulheres em posições de liderança ganham 23% menos que os homens. Porém, entretanto, as mulheres sustentam financeiramente 45% das famílias brasileiras. E se a gente trouxer isso para a questão financeira, existe um estudo do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, é um dado muito importante, que o PIB global ele cresceria 35% com a igualdade de gênero nas relações de trabalho, né? Então, assim, seria um diferencial de grande impacto, né, no mundo todo se houvesse essa igualdade em relação ao PIB. E trazendo essa questão aí da liderança feminina, né, o papel das mulheres, quais seriam os pontos positivos, né? Hoje a mulher tem acesso à educação formal e atualmente nós estudamos mais tempo, né, por mais tempo que os homens. E temos a facilidade de desenvolver os soft skills aí, né? E eu posso colocar para vocês alguns exemplos, né, da liderança feminina a partir de estudos da Connect Américas e da FIA Business School, tendência à cooperação. Né? Nós, mulheres, estamos acostumadas a lidar com uma série de demandas ao mesmo tempo, né? Então, nós gestoras, nós tendemos a dividi-las com a equipe, e isso traz uma cooperação e uma forma de resolver os problemas com mais facilidade. A flexibilização, a capacidade inata, né, que nós temos de operar em diferentes direções. Isso vai oferecer uma vantagem, né, ao tomar decisões, enfrentar crises, buscando equilibrar, né, a nossa vida pessoal com a vida profissional desde cedo, né? Então, nós líderes, nós compreendemos a necessidade de sermos flexíveis nas tomadas de decisões, no envolvimento com todo o corpo, né, de colaboradoras. A empatia é mais um destaque na liderança feminina. Há uma prevalência emocional, né? Nós geralmente nós somos capazes de considerar sempre o lado humano dos indivíduos. E a gente gera com isso alto nível, né, de empatia. Outro ponto importante, desenvoltura no relacionamento interpessoal, partindo da escuta, nossa escuta e a comunicação escutativa e a comunicação não violenta, que é muito importante, né? Eu falo no exemplo da minha área, que eu atuo aí há 24 anos, o quão é importante uma comunicação não violenta, assertiva, e isso nós trazemos, né, com as mulheres nessa gestão estratégica das empresas. A questão de flexibilidade, de atrair a confiança do time e construir estes relacionamentos, né? Isso vai conferir uma vantagem competitiva relevante, né, no mercado de trabalho. É um clima organizacional mais leve, né? Posso falar aqui com 84% de mulheres. Temos aberturas para feedback, é muito mais fácil, né, de aceitar uma notificação, uma crítica, uma oportunidade de melhoria, sempre priorizando o quê? A harmonia e a produtividade, né? Não esquecer o lado emocional, porque no passado nós tínhamos uma questão de separar o lado pessoal e profissional. Como que se separa um ser multifacetado que tem a sua vida? Ah, esqueci que estou chateada, que tive uma briga, que tive um problema e estou bem para trabalhar. Então, uma função, né, um desafio das empresas é estar
acolhendo essas mulheres, porque a partir do momento que você concilia os problemas, consegue de uma certa forma ajudar, nós teremos a produtividade. Então, esse conceito ele passa a mudar, né, com essa visão de agregar aquela mulher com os seus problemas sociais. Angélica, por favor. Então, acredito que a pandemia, nós que trabalhamos na área de saúde, seja na área administrativa, seja na área na linha de frente, enfim, nós vivenciamos assim a flor da pele essa questão do quanto o emocional é importante. Eu acho que isso acelerou algo que nós já percebíamos e acabou reverberando para outras empresas, tipo indústria, tecnologia, bancos, enfim, e agora veio à tona essa questão de não dá para separar, né? É bem o que você falou, né, Renata? Nós somos humanos e as coisas estão conectadas, não dá para desligar o emocional e ficar só o racional. O cérebro trava se acontecer isso, né? Sim, Acho que e o próprio preconceito, né, que em relação, por exemplo, a atrair a mulher para o mercado de trabalho, que é um ponto que você citou no início. Na questão da entrevista, eu vou avaliar a questão da mulher. Nossa, ela tem filho? Com quem ela vai deixar aquela criança? Ela pretende ter filho? Nossa, será que ela vai produzir? Então, acho que essa mudança realmente de mentalidade em avaliar a mulher pela sua capacidade técnica para aquela função que ela está se submetendo. É óbvio que a mulher ela precisa trabalhar, né, na grande maioria da sociedade hoje, e se eu estou procurando aquela entrevista, eu já tenho que ter planejado quem vai ficar com os filhos, como que eu vou conseguir dividir o meu tempo com todas as áreas, né, da roda humana da vida aí que nós temos que dedicar. Então, a gente, como líder, como mulheres, como gestoras, estarmos trabalhando para que esses preconceitos caiam por terra e que realmente a gente possa valorizar essas mulheres no mercado de trabalho. Acredito que só assim a gente vai conseguir acelerar essa curva aí, né, para que se equipare, para que tenha um salário de forma igualitária em relação à mesma função, né, do gênero masculino, e as empresas se abrirem realmente para essa questão de auxiliar as mulheres, que nós precisamos de ajuda, né? Como eu citei em alguns exemplos, a gente trabalha, a gente tem a questão de casa também, temos que consolidar, mas a gente quer dar o melhor em todas as fases, em todos os nossos posicionamentos, né? E nós damos, né, Renata? Nós não só queremos, como nós damos, né? Sim, sim. Jô? Para contribuir, né, é super importante também a gente relacionar esse tipo de posicionamento como o querer da mulher, né, nesse sentido. Então, se ela está ali se propondo a estar galgando aquele espaço, estar ali se submetendo a estar participando desse processo seletivo, né, dessas reuniões, então ela sabe que naquele momento ela tem competência para exercer aquela situação e também ter as suas demandas pessoais, né, a sua pessoalidade, cuidar da sua casa, dos seus filhos, né, do seu relacionamento. Quando a gente fala de separar o emocional, a gente tem que entender que a mulher ela é a que cuida o tempo inteiro, né? A mulher ela veio realmente, né, com o exercício, infelizmente, né, e felizmente ao mesmo tempo da servidão, porque a gente está sempre servindo a sociedade, né? A gente Nós está servindo a trazemos na sociedade como nossa essência esse cuidado, né, Jô? cliente. A gente serve como mãe, como mulheres, irmãs. Na nossa profissão, a gente está servindo, a gente está contribuindo para a sociedade nesse sentido. Então, é trazer também uma proteção para essa mulher. Em qual sentido? De ouvir, né, ter uma escutativa das suas necessidades, saber ali o momento da sua fragilidade. A gente tem aí projetos de lei para a mulher dentro das instituições que ainda não estão sendo pautados de maneira efetiva, né? Principalmente naquele período onde a mulher fica mais fragilizada, que é no momento da menstruação, né? Tem um pedido aí governal nesse sentido da mulher ter mais dias de descanso
por conta das suas atividades e nesse período, né, que ela está ali na menstruação, nesse sentido. Por quê? É também cuidar da saúde. Quando eu vejo o ser humano como um ser único, né, na sua totalidade, nas suas necessidades, eu consigo ser complacente nesse sentido, de saber a necessidade da mulher, que a mulher ainda é um ser frágil, independente se ela está ali como engenheira de uma obra, se ela está ali num posicionamento de liderança ou não, mas trazer essa fragilidade, esse cuidado da mulher, centrado na mulher, né? De saber que ela tem as suas particularidades que precisam ser vistas, revistas, acolhidas, as suas demandas também, né? Hoje mesmo eu estava numa live logo cedo, né? E a gente estava falando sobre saúde mental e a gente acabou falando sobre esse sentido de trazer a mulher, hoje a mulher e o homem, né? Fazendo essa adequação aí. Ela hoje, quando a gente fala na saúde mental da mulher, ela pensa muito mais nos filhos do que nela mesma. Então, o cuidado, né, de levar para casa uma resposta de uma porta de emprego que ela conseguiu, de ter um posicionamento, de um salário melhor, ela está sempre pensando, ela sempre tem alguém a qual ela precisa responder. É um filho, é um pai, uma mãe, para quem ainda cuida do pai e da mãe, né? É alguém que ela precisa ali se reportar como liderança naquele sentido. E diminuir essa conquista é diminuir toda uma conquista de uma sociedade inteira. Porque, querendo ou não, nós somos mulheres, nós somos filhas de mulheres e a sociedade são feita por mulheres e os filhos delas fazem parte disso. Então, trazer esse sentido, né, esse olhar para a sociedade é muito importante. Então, é o respeitar feminino do ir e vir, da roupa que quer se vestir, da maneira que quer se portar, lógico, tudo com respeito e decência, né? A gente precisa trazer esse viés, essa feminilidade novamente para o nosso meio, né, para nossas reuniões, nossos encontros. Isso é muito importante. E a gente, com esses posicionamentos, a gente consegue aí, de degrau em degrau, fazer com que a gente crie esse espaço, crie esse ambiente entre nós e traga esse agregar feminino para nosso dia a dia. Muito E bem colocado, reafirmando né, também, Jo? né, Que que temos vários perfis de liderança. Então, não significa que há uma necessidade de que toda liderança feminina vai ter um perfil, né, com sexo frágil, né, que não vai conseguir se impor de alguma forma. Eu trago aqui dois exemplos de referência de mulheres com perfis diferentes, porém, né, são mulheres que obtiveram a sua liderança através dos seus seguidores com perfis diferentes, né? Eu cito Michelle Obama, é uma inspiração para muitas gestoras na questão do perfil humanizado, flexível, ao mesmo tempo que também não podemos deixar de falar da Angela Merkel, né? Ela tem um perfil de pulso firme, austeridade, ações dinâmicas, né? Porém, ela foi reeleita 3 vezes na maior economia europeia, né? Então, o que importa é que a mulher, dentro da sua qualidade, do seu eu, do seu perfil, que ela tenha valores, né? Os valores ali primordiais para que você desenvolva um trabalho numa empresa, a questão de humanização, a questão de ética, a questão, né, de conhecer a sua equipe e ter um planejamento estratégico. Então, você vai conseguir liderar, né? Todo perfil de liderança, desde que não seja um perfil autoritário, desde que as pessoas visualizem em você o objetivo, a questão dos valores, você vai ser seguida. E o que vai demonstrar a sua eficiência são os indicadores. E com todos estas qualidades, né, que nós podemos pontuar aqui, é um diferencial para que uma empresa alcance as suas metas com flexibilidade, com empatia, agregando essa mulher com todas essas qualidades em várias frentes de trabalho, em vários setores. Então, acho que a gente tem exemplos aí importantes, né, que a gente pode aprender, que a gente pode seguir e trazer cada vez mais essa mulher para o nosso mercado de trabalho. E tem um ponto interessante, né? Falando de planejamento estratégico, é muito curioso a forma como as mulheres buscam informação de maneira geral, né? É uma capacidade interessantíssima de conectar pontos que são aparentemente opostos, mas que fazem muita conexão,
né? E de enxergar um pouco além e contribuir com criatividade, olhar, ter um olhar voltado para a inovação, isso é natural das mulheres, pensar no todo, né? Ah, não é só pensar, olha, eu preciso melhorar a lucratividade de uma empresa, mas espera, a que preço, né? Como é que estão os nossos funcionários? Como é que estão a questão da sociedade? O quanto isso impacta no meio ambiente? Isso é até uma forma natural das mulheres raciocinarem, né? De olhar o todo. Isso faz com que a nossa presença num ambiente de planejamento estratégico ou de condução da estratégia de uma empresa se torna vital. A gente pensa em todos os pontos, né? Nos pontos fortes, nos pontos fracos, e a gente consegue tratar disso com uma dinâmica muito interessante, né? Porque a gente consegue ter um olhar atento e com foco em todos os pontos. E essa sensibilidade que a gente traz ela acaba sendo muito mais importante na área da saúde, principalmente, né? Onde a gente precisa ser extremamente cuidadosa, ter esse olhar humanizado, acolhedor e sensível que a área da saúde tanto carece. É verdade. A área da saúde até demanda muito mais isso, né, do que áreas que são, vamos chamar assim, mais frias, né, onde você lida mais com máquinas e tecnologias, né, do que com pessoas. Porque a gente Tem vende aí, saúde, né, Angélica? É diferente de nós vendermos um produto, né? A gente está ali cuidando de pessoas e salvando vidas, então é um ambiente extremamente frágil e dinâmico. também, É, exatamente. E a gente não pode esquecer que a gente deve aliar, né, a humanização com a qualidade, né? A humanização já nem deveria existir esse termo na área de saúde, porque já deveríamos, de uma forma nata, sermos humanos, tratarmos, né, de uma forma que deveria ser o normal. Mas, infelizmente, o próprio Ministério da Saúde lançou a política de humanização da saúde, né, a humanização no atendimento, para relembrar as pessoas que seria o mínimo, o básico. E agora, né, vamos falar tardiamente, mas antes tarde do que nunca, estamos caminhando de uma forma um pouco mais acelerada com a questão da qualidade, né? Então, quando a gente consegue aliar uma liderança que traz a humanização e a qualidade, a gente consegue trazer um resultado para a segurança do paciente, né, para que dos nossos clientes, para que ele tenha o resultado esperado, né, de forma positiva e que a gente também não esqueça desse cuidado centrado no paciente, né? Nós não colocamos pessoas, os profissionais no centro de um atendimento. Hoje o paciente, o cliente, ele deve ser a pessoa. Nós que devemos esperar o paciente chegar, por exemplo, num centro cirúrgico e não o contrário. Né? Então, acho que todo esse trabalho as mulheres têm feito de uma forma muito bem feito esse trabalho de qualidade e conseguindo agregar até a classe profissional, que é uma mudança de cultura, né? No caso, a classe médica, que vem para somar numa equipe multidisciplinar, né? Onde a mulher consegue trazer esse profissional para dentro da equipe com uma comunicação diferenciada, de uma forma assertiva, e com isso a gente consegue melhorar esses fatores, essas metas, né, para o nosso cliente. Isso é bem verdade, porque é justamente a questão de unir, como você pontuou, Renata, unirmos essa questão da humanização com a qualidade, e eu diria até com essa questão da precisão, né? Isso é o que coloca realmente o paciente no centro de tudo, porque é aí que a gente exercita a empatia também, porque a gente precisa entender o que essa pessoa está precisando, a gente precisa entender que dores essa pessoa está sentindo, né? Para poder atuar da forma mais assertiva nesse ponto, né? Sim, e um ponto importante que você destacou sobre o conhecimento.
né? Eu falo muito com as mulheres, as líderes, as gestoras, o conhecimento ele está ali. Então, se uma pessoa ela está num cargo, um posicionamento mais alto que o seu, se nós quisermos chegar naquele cargo, basta a gente buscar o mesmo conhecimento que aquela pessoa buscou, né? Então a gente não sabe mais, a gente sabe primeiro, né? Eu É, busquei aquela formação, eu busquei aquela capacitação, mas qual é o meu planejamento profissional? Não, eu gostaria de ser a CIO daquela empresa. Para isso, eu vou buscar o conhecimento para que eu consiga, né, passar no processo seletivo, mostrar as minhas qualidades. Então, ninguém sabe mais. A gente sabe primeiro, e hoje a disponibilização dos enorme. estudos né, de estudos técnicos ou de um MBA, de uma pós, ela está muito mais fácil. Eu posso falar do que na minha época, né? No passado, aí na década passada, quando eu tive a minha primeira graduação. A gente consegue fazer duas faculdades online, né? É difícil? É, mas hoje está muito mais fácil. Então, basta a gente querer buscar aquele conhecimento e a gente pode estar onde a gente quiser, na função que a gente quiser e alcançar os objetivos junto da nossa equipe. Né? Gurias, e com Voltando. todos. Desculpa, Desculpa. gente. Não, eu pensei, voltando à questão da equidade, né? Quando a pessoa já está dentro da organização, o RH ele consegue criar formas de trabalhar essa questão de garantir uma equidade interna, né? Onde você une os pontos de perfil, descrição de cargo, o percurso, né, numa faixa salarial, mas isso tem que estar intrinsecamente ligado com as metas daquela organização e também com os planos de desenvolvimento individual, avaliação de desempenho bem feita e tudo mais, né? Mas também cabe à gestão estratégica, à alta liderança, endossar isso, né? Para que a gente não coloque ali o gênero sendo um ponto principal para calibrar uma questão de equidade, digo, na presença para assumir uma cadeira, quando aparece aquela oportunidade de ouro, que vários profissionais de dentro de uma organização querem, né? E também quando a gente olha aqueles mapas salariais de uma determinada área e percebe esse desnível salarial dos 30 e tantos por cento de diferença entre mulheres e homens ocupando a mesma cadeira, com o mesmo nível de conhecimento, de experiência profissional, tempo de empresa, etc. Então, esse ponto ele ainda precisa ser turbinado, vamos dizer assim, mas existem sim. É importante trabalhar isso como um mosaico, não uma coisa, uma área, uma caixinha que não fala com a outra caixinha. Todas elas têm que se unir, né? A gente tem que unir esses eixos para que ali a gente tenha uma análise muito clara e muito precisa, né? De meritocracia, né? De como exercer a meritocracia independente de gênero. Nós evoluímos em muitas frentes, mas de fato a questão de equiparação salarial é algo que ainda a gente precisa discutir muito, né? Que precisa ser muito bem desenvolvido e a gente tem que abrir mais espaços de falas para isso. E, gurias, a gente contribuindo aqui um pouquinho, a gente estava falando antes desse nosso papel, esse nosso perfil de sempre cuidarmos, né? A gente cuida dos filhos, a gente cuida da nossa equipe, a gente cuida dos nossos maridos, da nossa família, dos nossos amigos. E da gente, quem que cuida, né? Como é que a gente trabalha essa questão da saúde mental, de cuidar da saúde mental da mulher? Até para ter o equilíbrio mesmo de lidar com tudo isso, eu sempre falo, né, para amigos, parentes, os colaboradores, né, os colegas profissionais de saúde. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental, né, fazer terapia, ter o momento de lazer, porque se nós não estivermos preparadas para o enfrentamento da adversidade do dia a dia, a área de saúde, eu falo que tem um escritor que comparou, por exemplo, a área hospitalar a um navio de guerra.
Então, é uma área Bem muito parecido. complexa. É uma área muito complexa. Então, eu falo, né, no cargo que eu estou atualmente, se não tiver esse trabalho de uma saúde mental, para você ter um equilíbrio, quando vem aquela comunicação, às vezes, agressiva, quando vem, às vezes, um cliente, né, que ele está ali com alguma situação e ele vem de uma forma agressiva, e você não souber ter uma escuta ativa e, consequentemente, uma comunicação humanizada, você pode até apanhar, né, no seu ambiente de trabalho. Então, nós precisamos sim cuidar principalmente da nossa saúde mental, não esquecendo da saúde física, né, que é muito importante. Então, cuidar de nós, principalmente mulheres, né, em relação aos preventivos, às consultas, à terapia, para que a gente possa enfrentar estes desafios diários e a gente consiga obter sucesso em todas estas áreas e nos apoiando, como eu citei anteriormente, aquela mulher que está com problema com a sua família, com o seu filho. Peraí, vamos formar uma rede de apoio, vamos disponibilizar a assistente social do nosso hospital para fazer uma visita, para interagir com a assistente social daquele município. Isso, se não é seu serviço, mas poxa, se ela não estiver bem, ela vai continuar produzindo? Não. Então, eu estou auxiliando, de certa forma, a minha empresa, a nossa empresa, a obter os resultados. Então, acho que essa corrente da sororidade, de indicar, de ter empatia, de trazer ela, e é óbvio, de ser profissional. Não podemos misturar. Não é porque eu estou auxiliando que eu vou aceitar também, por qualquer motivo, a falta, prejudiciar, de qualquer forma, estará prejudiciando o colega, prejudicando o colega no seu trabalho. Então, é ser profissional, não deixando de olhar o lado humano, né? Não é ser a boazinha que aceita tudo. São coisas diferentes, mas não é impossível você ter normas, ter rotinas e ser humano com aquela pessoa de poder ajudar. Isso acho que é importante a gente trazer nesse debate, né? Renata, você me lembrou uma. Lá vou eu voltar para a pandemia, né? Você me lembrou uma coisa que foi muito interessante, foi um movimento muito interessante que aconteceu na rede de hospitais onde eu trabalhava durante a pandemia. A gente encontrou uma correlação, isso foram dados da área de medicina ocupacional, né, que é uma estrutura dentro dos hospitais que atende os funcionários, não é só fazer ASO, né? Os médicos do trabalho na estrutura de medicina ocupacional tem ali assistência social, tem psicólogo ocupacional, enfermeiros, enfim, tem uma equipe bem estruturada, né? E olhando os dados na época, nós vimos aquilo que, assim, agora se fala muito, mas para quem estava lá em março, quando começou a pandemia no Brasil, e a gente nem sabia que raio de Covid é esse que está aparecendo aqui, como apareceu, né? Um pouco tempo depois, a gente começou a ver que os afastamentos que aconteciam por Covid, eles criaram, claro, eles estavam altos, né? Um nível alto, né? No eixo de frequência e tempo, né? Mas eles estavam fazendo como se fosse um platô, aquele gráfico, né? Ele estava constante, só não eram as mesmas pessoas. A pessoa voltava de licença, era outro que saía de licença, e os afastamentos iam acontecendo, as equipes acabavam ficando sem. Era sempre assim: um quarto da equipe a gente já sabia que ia estar afastado, só não sabia o nome de quem, né? Só que começou a despontar ali uma curva exponencial, que era a curva dos afastamentos CDF. E foi aí que, nessa época, a gente se uniu. Bom, a pandemia ela tem muita coisa ruim que a gente se lembra, mas tem assim alguns insights que aconteceram e que deram muito certo, né? A gente uniu a equipe multiprofissional com a equipe de RH e medicina ocupacional, saúde ocupacional, para fazer um grande voluntariado, para uma rede de apoio mais forte, mais sustentável, no sentido de segurar realmente a onda, principalmente dos profissionais que estavam na linha de frente. Então, a gente conseguiu fazer, foi bem interessante esse movimento, foi um grande brainstorming para chegar vamos dizer assim, nesse protocolo de atendimento, vamos dizer assim, que eram
as pessoas receberam uma preparação, vamos dizer assim, para o acolhimento. Quando a gente percebia que a coisa estava mais profunda, a gente passava para os psicólogos clínicos da equipe multiprofissional e dali iria, se ficasse pior, né? A gente aprofundava mais para ver até a questão de como aquela organização poderia apoiar aquela pessoa. E quando você citou o exemplo da assistência social, nós tivemos muitos casos de mulheres que trabalhavam na área de operações, né? E elas não tinham com quem deixar os filhos e elas estavam começando a ter um nível de estresse exagerado, porque deixavam os filhos em casa trancados, não podia ter contato e elas tinham que ir para o trabalho porque o quarto de um paciente tem que estar muito bem. Não é só arrumação, né? A gente sabe que tem ali protocolos para evitar uma contaminação cruzada, infecção hospitalar e tudo mais, que passa pela mão dessas pessoas, né? Que estão nas áreas de operação. Então, essa rede de apoio, que surgiu de uma forma muito espontânea, foram pessoas de diferentes áreas que tiveram a ideia e fomos discutindo a ideia e acabou que se tornou um processo bem interessante, né? E ali deu para notar assim, como era extremamente importante ter aquela hora, né? O estresse ele assumiu proporções exageradas e se você não tem com quem falar, óbvio que vai explodir no nosso corpo, né? As adrenais adoram pegar a gente de jeito nessas horas, haja cortisol, né? Então, o simples canal para falar, puxa, eu não sei o que eu faço, né? Então, peraí, deixa eu te ajudar a organizar isso, né? Sim. Legal. Então, traz, por exemplo, a empresa onde eu trabalhei, ela tinha um centro universitário, então, em alguns momentos, nós precisamos meio que adaptar, porque as creches estavam fechadas, a gente meio que se adaptou ali, foi adaptação mesmo, muito informal, para que a pessoa tivesse a segurança, como você falou, né, Renata, dessa pessoa falar, puxa, eu estou segura porque eu sei que meu filho ele está lá dentro do centro universitário e tem os alunos da enfermagem do segundo ano que ainda não estão capacitados, ou alunos da psicologia ou da assistência social, que ainda não estão capacitados para estarem estagiando, né? Mas podem me ajudar a olhar essas crianças, porque eu não tenho mais o que fazer, senão eu vou ter que faltar ao trabalho, né? Então, ou, por exemplo, grupos de profissionais da enfermagem que tinham receio de voltar para casa, e porque elas estavam na linha de frente atendendo pessoas com Covid. Então, assim, ao invés de elas ficarem preocupadas em falar, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, como é que eu volto para casa e depois eu tenho o plantão? Ai, a minha colega ficou afastada, eu vou ter que dobrar o turno. Como é que eu faço, né? A gente nessa hora, né, a rede de apoio de novo, né? A gente conseguiu fazer acordos com os hotéis e flats na região para essas pessoas ficarem ou ajudá-los, né, a conseguirem encontrar algum lugar para eles alugarem em conjunto, enfim, são pequenas coisas que dão aquele respiro que a gente precisa e até às vezes é você parar tudo e falar, eu estou aqui para te ouvir, né? Porque a pessoa às vezes só precisa extravasar. Às vezes ela já tem até a solução na cabeça dela, mas ela só precisa falar com alguém, né? Sim. Essa questão da pandemia, do pico aí da Covid, entra aí o olhar, né, feminino, a proatividade. Nós visualizamos realmente a questão emocional, a saúde mental dos nossos colaboradores, as faltas, e imediatamente durante o pico ali de faltas, nós disponibilizamos uma psicóloga para atender Legal. os colaboradores. É o projeto Cuidando de Quem Cuida e disponibilizamos a abertura de agenda para o médico, para o enfermeiro, para o auxiliar. Se ele estivesse passando por algum momento e necessitasse da ajuda de um psicólogo, nós disponibilizamos e não conseguimos encerrar mais. Até hoje nós temos uma psicóloga disponível para estar atendendo os colaboradores e, se necessário, encaminhar, né, para uma terapia mais especializada, outros profissionais.
mas é a visão no dia a dia do que você pode fazer para enfrentar aqueles desafios e não deixar a peteca cair, né? Tomar ali as providências para que a gente possa continuar, porque foi uma luta grande, né, da Covid. Foi mesmo. Nossa, que conquista linda, Renata, porque você conseguiu sustentar isso até hoje, né? Que teve alguns lugares que eles acabaram descontinuando, né? Por, enfim, N motivos. Muito Só para bacana. contribuir, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Jô, Josi? Show? nós não estamos te ouvindo, Jô. Não, Agora sim. agora sim. Só para contribuir com vocês, durante a pandemia, né, a gente viu também um alto índice de mulheres negras e periféricas que perderam seus postos de trabalho, né, por conta da pandemia. Então, há um maior número aí, significativo, quando a gente fala da questão da saúde mental das mulheres, a gente olhar também para esse outro viés, né, desse enfrentamento. A gente fala sobre isso de uma maneira assim, muito importante de levantar esse tipo de bandeira, por quê? Porque muitas das vezes essa é a mulher, mãe solo, né, mãe de família, que precisa de posicionamento, isso é muito importante. A gente falou da pandemia, né, trazendo aí tudo que a Angélica, a Renata trouxe. Nesse momento, eu estava como conselheira do Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo, e o Conselho Federal, nessa época, abriu um canal ativo de participação para os profissionais no apoio à saúde mental deles durante a pandemia. Como a Angélica bem disse, esse profissional muitas das vezes não poderia voltar para casa, não poderia ver filhos, eles só se comunicavam pelo celular, né, com seus familiares. E aí você vê aquela situação ali tomando conta de um país inteiro, do mundo, nesse sentido. E aí você vê aquelas mulheres ali sendo distanciadas dos filhos, muitas das vezes, mulheres que estavam amamentando naquele período não podiam voltar para suas casas. A gente recebia muitos relatos nesse sentido, né, do que elas iam fazer, como que elas iam ver os pais idosos, né, as crianças que estavam nas suas casas, enfim. Então, a gente trazer essa memória é algo muito importante para a gente entender ali, nesse sentido, o quão a gente precisa ainda cuidar nesse sentido do olhar da mulher para a sociedade, né? A mulher hoje, na questão da saúde mental, como a Renata muito bem enfatizou, ela precisa ter o seu tempo de lazer, o seu tempo de se cuidar, ir lá no salão, fazer um cabelo, fazer uma unha, se sentir bonita, comprar uma roupa nova, um perfume novo, se sentir mulher, se sentir amada, né? A gente também tem que ter e levantar essa questão da responsabilidade afetiva nas relações também, porque isso tudo também traz esse sentido, isso também traz adoecimento mental. O tanto de relato, por mais que era na questão profissional, que a gente tinha ali com os profissionais, falando: olha, meu casamento vai acabar, meu marido falou para eu não voltar mais para casa, eu não vou mais conseguir ver meus filhos, a minha sogra não permite mais eu ver meus filhos porque eu estou na pandemia, eu estou aqui fazendo atendimento, ela já me ameaçou que vai chamar o conselho tutelar. Então, olha só quantas questões foram levantadas e não foram assim também mostrada em mídia, né? Porque a gente só tem conhecimento quando há exposição. Então, a gente trazer esse tipo de debate, esse tipo de assunto, nessas rodas de conversas, em lives, no webinar, ele é super importante para mostrar o sofrimento e o espaço que a mulher tem que estar todos os dias, né? A gente fala, a gente mata um leão por dia, não, a mulher ela mata uma savana inteira, porque para ela se sustentar durante o dia naquele sentido, é muita coisa que permeia ali aquelas situações. Então a gente E, trazer esse e olhar de salto ainda, hein, Josi? alto e de salto, né? A gente De levanta salto mesmo. aqui, né? Tem aqui ali do jeito que consegue e vai para a luta, né? E a gente fala sobre isso também nessa questão do assédio moral que as mulheres também sofrem nos seus ambientes laboral, né? O assédio moral, né? A síndrome de burnout da mulher também por exercer várias funções tanto no seu exercício corporativo quanto na sua casa. Isso traz uma fadiga emocional muito grande. As perspectivas dessa mulher, né? A expectativa da mulher é de ser reconhecida pelo que ela é, pelo que ela tem conquistado. Então, trazer esses assuntos à tona é trazer também a responsabilidade da sociedade com a gente,
né, de nos respeitar, respeitar o nosso ir e vir, estar onde quiser, na hora que quiser, também é importante nesse sentido. Então, trazer esse olhar, ele é bem importante. Quando a gente fala de saúde mental, é cuidar desse todo, é cuidar das necessidades mesmo como um ser único, né, na sua individualidade, na sua totalidade, e respeitando também os seus espaços. Excelente. Gurias, o nosso bate-papo ele foi tão rico, tão maravilhoso que uma hora passou assim voando. E infelizmente nós precisamos nos direcionar para o encerramento do nosso evento. Alguém gostaria de trazer alguma mensagem para a gente finalizar com chave de ouro? Além do mais, de tudo que já trouxemos e já conversamos por aqui. Eu gostaria de deixar uma mensagem, reiterar o quanto é importante nós estarmos repetindo diariamente que podemos chegar onde quisermos, estar onde quisermos. Para isso, podemos buscar o conhecimento, nos formar, né, nos fortalecer para chegar naquela posição, ajudar, né, uma a outra a estar aí com essa corrente do bem para que sentimos fortalecidas no nosso dia a dia. Vamos indicar mais mulheres, né? Sim, sim. Fortalecer, buscar o conhecimento e buscar cuidar principalmente da saúde mental. Parabéns a todas as mulheres. A minha mensagem é muito focada na sororidade. A gente agora aprendeu que a rede de apoio é importantíssima. E melhor de tudo, é uma rede de apoio onde uma mulher puxa a outra, né? Para nós crescermos juntas, nós nos ajudarmos, nós nos valorizarmos. Essa parte, eu acho que é a essência assim, dos próximos anos que nós vamos ter pela frente, né? Nós aprendemos que nós podemos, que nós vamos para onde quisermos, agora é a hora da gente dar a mão umas para as outras para irmos juntas, né? Num grupo coeso. Ninguém solta a mão de ninguém. Jo? Bom, deixar aqui, né, meus parabéns a todas as mulheres, né, mostrar aí esse lado feminino, esse lado de mulher vencedora, né? A gente fala muito que a mulher é guerreira. Quem guerreia, né, tá em guerra, tá lutando, mas a gente é vencedora. Dia após dia a gente tem vencido, né, conquistas, a gente tem feito aí vários outros meios também de comunicação através da nossa expertise, né? Então, trazendo conhecimento, trazendo também ali, agregando para a sociedade de uma forma bem efetiva, né? Com o nosso conhecimento, com tudo que a gente tem. E você que é mulher, entender o seu lugar de espaço, você pode sim, você pode chegar onde quiser, você pode sentar na cadeira que você quiser, né? O trono é nosso, né? O trono de conquista, a coroa, né, de rainha nos pertence nesse sentido. Quando a gente fala nesse lado feminino, é de empoderamento. Quando a gente fala de empoderar a mulher, ela buscar esse crescimento. Que todos esses empecilhos que podem acontecer do cansaço, do dia a dia, você já é mais que vencedora nesse sentido, e saber que também o seu espaço, o seu futuro, o seu progresso só depende de você. Gurias, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, da Renata, da Angélica, da Josi. Eu tenho a certeza de que nós fizemos um bate-papo onde nós trouxemos vários aspectos, né, de empoderamento, de união, de saúde mental, né, do papel da mulher na área da saúde e agradecer, né, todo mundo que nos prestigiou, que nos acompanhou e que esse possa ser o primeiro de muitos debates que a gente pode trazer daqui para frente, não é mesmo? Então, mais uma vez, muito obrigada e uma excelente noite a todos. Uma ótima noite para todos. Obrigada, ótima noite a todos. Tchau. I got